Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje temos a honra de entrevistar Paulo Henrique Tirado, consultor na área de transportes de produtos perigosos. Com 26 anos de experiência na área de legislação de transportes de produtos perigosos, Paulo é membro da Comissão de Estudos da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a CB16, que trata sobre as regras no transporte de produtos perigosos. Obrigado, Paulo. Seja bem-vindo aqui à bancada do programa do Transportador. Cláudio, eu que agradeço mais uma vez. Boa noite, caminhoneiros. E estamos aí para responder algumas questões. Pois é, Paulo. Hoje vamos falar sobre a questão das licenças para o transporte de produtos perigosos. Final de ano é período das renovações. Para quais pontos as empresas devem estar atentas? Bom, Cláudio, acho que o principal ponto é as transportadoras têm que verificar o que elas transportaram nesse ano de 2018, tá? Para quê? Para que elas verifiquem exatamente quais serão as licenças que elas precisarão obter e renovar agora para 2019. Quando você diz o que elas transportaram, é produto? Produtos químicos, produtos perigosos, produtos controlados, produtos agressivos ao meio ambiente. Tem que ser feita uma avaliação de tudo que foi transportado para que ela saiba o que ela vai precisar renovar e, de repente, um pedido novo de licença. Para cada uma desses produtos, tem um tipo de licença e um tipo de renovação, um período de renovação. Sim. Todas as licenças elas têm validades diferentes uma da outra, tá? Então, nós temos licenças que vencem a cada 3 meses, como o IBAMA, por exemplo. Nós temos a licença do Polícia Civil, que vence dia 31 de dezembro agora, no final do ano. Nós temos a licença da Polícia Federal, que é 1 ano de renovação. Temos a licença do Exército a cada 2 anos para renovar. Ô Paulo, diante dessa circunstância, desse monte de licenças que você está dizendo, eu entendo que a empresa precisa ter um departamento só para isso. Com certeza. É isso mesmo? Com certeza. É necessário que ela tenha um departamento ou pelo menos uma contratação de um profissional específico para cuidar somente de licenças. Porque aqui a gente está citando só algumas. Tem as outras licenças pertinentes à atividade e fim da empresa também. RNTRC, Alvará do Corpo de Bombeiros, tem várias licenças do veículo, que também tem vencimento. Agora, no final do ano, vence também o licenciamento dos veículos, né, dos caminhões. Aí você diz o IPVA, né? O IPVA, o licenciamento obrigatório. Então, sim, praticamente tem um departamento só para controlar a licença. É obrigatório, de certa forma, que ela tenha isso. Que maravilha, hein? Quais são os principais documentos que devem ser atualizados neste momento de renovação de licenças, Paulo? Bom, ela precisa verificar se a parte dela de atividade está correta, porque muita gente, às vezes, tem a empresa e ela não verifica se a atividade que ela exerce, o KNAI, está de acordo com a atividade que ela está exercendo. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é isso, verificar se o KNAI, realmente, que consta lá no cartão do CNPJ da empresa, está correto. Tem alguns códigos que eles, por exemplo, proíbem o transporte de produtos perigosos. Ela tem que verificar se realmente ela está enquadrada nisso ou não. De repente ela está transportando produto perigoso e ela está proibida de realizar esse tipo de atividade. Esse tipo de licença, Paulo, geralmente está relacionado com a atividade de um contador. Mas pelo que eu vejo é um trabalho em conjunto de um especialista na área de licenças e do contador, porque se o KNAI da empresa não tiver cobrindo, vou usar a expressão, o transporte de um determinado tipo de produto e essa empresa fizer esse transporte desse determinado tipo de produto, ela está incorrendo o risco de ser multada. Exatamente. Isso é grave, viu, Paulo? Parte isso do contador, onde a gente tem que verificar, por isso que eu citei a questão do KNAI. Por exemplo, ela vai colocar lá, transporte de mercadorias, exceto produtos perigosos. Aí, se ela tentar buscar uma licença junto a um órgão de controle de produtos perigosos, ela já não vai conseguir. O próprio KNAI já impede. Já impede, porque a categoria para a qual ele está trabalhando, está relacionado, o KNAI dele não vai permitir ele obter essa licença que ele precisa. E esse mercado é bastante dinâmico, né? Porque, de repente, uma empresa especializada no transporte de um produto X pode, por uma questão de mercado, querer migrar, ou não migrar, mas absorver também um outro tipo de produto. Sim, transporte é uma questão já dinâmica, né? Então, você tem um cliente que você trabalha há 30 anos em determinada questão, determinada mercadoria, e ele parte para alguma
mercadoria nova e requer um licenciamento. E você lá que está há tanto tempo, de repente não tem condições de exercer aquela atividade para ele por conta do KNAI estar desatualizado ou pelo menos não enquadrado àquilo que o cliente precisa. Entendi. Então tem que buscar essa atualização, fazer essa renovação e aí depois buscar as licenças, que também não são obtidas em prazo muito curto, diga-se de passagem. Tá. Isso de uma forma mais prática é difícil acontecer com o autônomo, né? Porque o próprio caminhão dele já o direciona para um tipo de carga nessa área. É mais difícil com o autônomo, mas também tem que verificar essa restrição dele como um todo, que ele pode transportar ou aquilo que ele vai poder, onde ele vai poder transitar também, né? Porque também nós, além de todas aquelas licenças que nós estamos, na verdade, falando hoje, que é mais voltada a produtos perigosos, da parte de fiscalização, de controle e tal, ainda tem toda aquela questão de restrição ao trânsito de caminhões. Sim. Cidade de São Paulo, por exemplo, sim, e outros municípios. Tem alguns municípios que são restritos a caminhões e outros a produtos químicos, né? Então, isso ainda tem que entrar junto nessa conta. Então, é mais um licenciamento aí para ser verificado. Há uma questão de divisão de competências na questão de fiscalização de transporte desses produtos, certo? Uhum. Quais são os órgãos fiscalizadores e quem fiscaliza e onde? Bom, vamos lá. É uma listinha, vamos assim dizer. É um samba do crioulo doido, né? Vamos começar pelo IBAMA. O IBAMA ele controla todos os produtos que possam prejudicar o meio ambiente. Então, a cada 3 meses você tem que renovar o seu certificado de regularidade. Inclusive aqueles que são extraídos do meio ambiente. Sim, exatamente. Você tem que renovar a cada 3 meses, recolher uma taxa de controle e fiscalização ambiental para eles. E ainda quando você realizar o transporte interestadual, você tem que ter obtido a autorização de transporte ambiental interestadual, que aí é para o veículo. Então, cada placa... E isso é junto às secretarias estaduais do meio ambiente? Não, isso é no IBAMA federal. No IBAMA federal. Isso, você consegue até fazer pela internet e tudo, mas é federal. Aí nós temos Polícia Civil, aqui no estado de São Paulo, que ele controla principalmente produtos corrosivos. Controla também armamentos, controla outros produtos, mas o forte dele é produtos corrosivos. Nós temos a Polícia Federal, que ela controla principalmente produtos destinados à fabricação de entorpecentes. E nós temos o Ministério do Exército, que controla produtos que possam ser utilizados como agentes de guerra, munições, armamentos, explosivos. Então, conforme o segmento que o transportador vai trabalhar, ele tem que verificar qual o licenciamento que ele vai ter que buscar. Paulo, só um momento. Vamos para um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos a honra de entrevistar Paulo Henrique Tirado, consultor na área de transportes de produtos perigosos. Agora, Paulo, com a sua experiência aí de mais de 26 anos atuando nessa área, me diz o seguinte, não poderia ser simplificado isso? Poderia. Porque eu imagino que, além de ser um custo extraordinário no final do ano, né, não só com o pagamento de licença, mas com toda a estrutura necessária para que não se perca prazo, etc., etc., há ainda uma perda de tempo. Perda no sentido de, se pudesse simplificar, esse tempo seria destinado ao objeto direto da empresa. Sim, com né? certeza. E aí, eu falo até isso, o caminhoneiro, porque, assim, obviamente sobraria um recurso a mais para se destinar ao transporte, que é a atividade fim da empresa. É um investimento em outra área. Porque a gente vê uma situação complicadíssima, né, para as empresas sobreviverem. Haveria como simplificar isso, na sua opinião? E só para você ter uma ideia, Cláudio e amigo caminhoneiro, tem produtos que, quando a gente está falando de produtos controlados, são controlados pelos 2 ou por até 3 órgãos. O mesmo produto.
fato de eu trabalhar, por exemplo, com acetona, obriga que eu tenha a Polícia Federal e a Polícia Civil exercer o mesmo controle sobre um produto que eu vá transportar. Então, eles poderiam unificar tudo isso, já que o IBAMA ele controla essa movimentação, poderia deixar o IBAMA controlar tudo. Porque a mim me parece, e aqui sem nenhum juízo de valor, mas parece que há ou uma concorrência entre os órgãos, né, ou algo pior ainda, né, que a gente não quer acreditar que seja isso, que é a desconfiança de um órgão para o outro, porque se um produto precisa da licença de 2 órgãos que são correlatos, que estão ligados à área de segurança, exatamente, né, por que só um não pode fornecer esse, ou o estadual que está mais próximo do objeto em estudo, ou o federal que já facilita o trâmite interestadual? Ou poderia, de repente, desculpa, Cláudio, fazer ou um controle... O IBAMA. O IBAMA, poderia ser federal, ou também uma outra opção, já que, por exemplo, quando a gente fala de produtos controlados pela Polícia Civil, você tem que ir até a delegacia do município, todas as cidades têm delegacia. Sim. Apresenta o controle de produtos dentro de cada delegacia, municipal apenas. Lá já envolve tudo. Pelo menos fica próximo ao transportador. Porque há de se pensar numa forma, porque assim... Isso acaba impactando, isso que eu digo é esse monte de obrigatoriedade de licenças, né? Às vezes até sobrepondo uma à outra. Né? Isso impacta invariavelmente naquilo que nós estamos acostumados a chamar de custo Brasil, que a gente não vê, né? Mas que vai aí uma pequena fortuna no final do ano, certeza, levando em consideração todas as licenças, o universo de empresas, né? A gente tem estimativa de quanto se investe nisso ou se gasta? Olha, se uma empresa realmente ela tiver que obter todas as licenças, Exército Federal, Civil, IBAMA, licença do município de São Paulo e outras estaduais, eu diria que hoje ela deve gastar pelo menos 10% da sua receita só com licenças. É um valor... Anual. Mas é um valor bem considerável. É um valor considerável. Imagina o que nós estamos conversando aqui, caminhoneiro, é assim, a padaria hoje faz pão francês, mas faz também ciabatta, faz o baguete. Imagine se para cada produto que ela fizer, ela precisa de uma licença, obter uma licença. Então, mais ou menos é isso, a empresa atua num segmento, ela quer expandir a atuação dela por uma questão de receita, enfim. Ela acaba tendo que se deparar com outro tipo de licença e, inclusive, ver se o KNAI dela permite que ela transporte aquele produto. Então, assim, o mercado que já degola, você, caminhoneiro que está na ponta, né? Imagina uma situação como essa. Né? Vai sobrar, lógico, menos dinheiro. E, além disso, Cláudio, quando a gente está falando de controle, todos esses órgãos, eles controlam quem produz, aí quem transportou, quem comprou, quem armazenou, quem expediu, tudo junto, para poder ter um controle sobre a sequência dessa saída do produto, da origem até o destino. Para cada uma dessas situações é uma licença. É uma licença. É a mesma licença, só que uma licença de transporte, outra licença de industrialização, mas é a mesma licença. Mas quem produz tem que tirar a licença. Tem. E quem vai transportar... Também tira uma outra licença. Porque o expedidor... Quem vai armazenar, uma outra licença. Eles, por exemplo, quem produz, ele não pode entregar o seu produto para um transportador sem a licença, que por sua vez também não vai poder levar esse produto para um armazém que não tem a licença, que também por sua vez não vai poder vender para um consumidor final que não tem a licença. É uma cadeia produtiva que você tem que todo mundo estar licenciado na mesma atividade. A gente entende a preocupação das forças de segurança, mas há de se repensar isso, né? Sim, com certeza. Porque é um esforço hercúleo. Até porque, por exemplo, a licença do município, a licença da Polícia Civil, a gente está falando só do Estado de São Paulo. Ela não tem validade nenhuma fora do Estado de São Paulo. A licença da Polícia Federal até vale para território nacional. A do Exército também já não vale para todo o território, porque ela é emitida por uma unidade do Exército. Então, ela só vale para aquela região daquele Exército.
Então, por exemplo, a gente fala a segunda região militar, que é o estado de São Paulo, só vale para o estado de São Paulo também. Ô Paulo, as licenças são válidas para todo o território nacional ou algum outro tipo de documentação que é válida para determinadas regiões do país? Eu acabei já respondendo, né? Mas é assim, é regionalizado de certa forma, porque o que é nível federal é IBAMA e Polícia Federal. Agora, Exército e Polícia Civil são regionalizados no estado de São Paulo. Se eu for transportar um produto que precisa da licença do Exército e eu for transportar para o Rio de Janeiro, eu tenho que pegar aqui e lá. E se eu for transportar, por exemplo, na região Sudeste, lá para o Espírito Santo, eu tenho que pegar São Paulo, o Exército de São Paulo, o Exército do Rio e o Exército do Espírito Santo. Exatamente. Tem que ser o trajeto porque as Forças Armadas querem controlar onde você vai transitar com esse produto. E não estamos falando apenas de explosivos ou armamento, coisa assim mais pesada. O Exército controla, por exemplo, produtos químicos que possam ser utilizados como agente de guerra. Então o caminhoneiro pode pensar, mas eu transporto, por exemplo, sulfeto de sódio. Sulfeto de sódio é controlado pelo Exército. Ele é um desfoliante, então ele pode ser utilizado como agente de guerra. Ele é controlado pelo Civil e pelo Ministério do Exército. Paulo, você saberia nos dizer se as empresas têm cumprido à risca essa questão da atualização das licenças? E se ainda não cumpre, qual ou quais os motivos? Bom, eles não cumprem na sua totalidade exatamente por desconhecimento e pelo número de legislações que tem sobre isso. Então, por mais que a empresa tenha boa vontade em estar legalizada, ela sempre acaba deixando passar alguma coisa. É muita legislação, a legislação muda constantemente. O Exército, por exemplo, o decreto 3665 de 2000, ele está sendo substituído dia 28 de fevereiro de 2019 por um outro decreto. Então, o pessoal já tem que se preparar, porque tem mudanças previstas já para 2019 no regulamento do Exército. Então, se a empresa não se atentar a isso, ela não vai cumprir e vai acabar podendo ser até penalizada por conta dessa desatualização. Paulo, só mais um momento. Vamos para mais um comercial. Ignore os sinais do cansaço. A sonolência é uma das principais causas de acidentes fatais nas estradas. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos a honra de entrevistar Paulo Henrique Tirado, consultor na área de transportes de produtos perigosos. Eu vou te fazer uma pergunta aqui de quem não é um expert no assunto. Há diferença na categorização do que é perigoso? Por exemplo, transporte de sucata ou material reciclado deve seguir as mesmas regras do transporte de produtos químicos? Bom, existem produtos, vamos chamar de reciclados, que são considerados perigosos. Existem produtos que não são. Que são aqueles que têm base no... por exemplo, existe a resolução 5232, que ela determina o que é produto perigoso, né? As 9 classes que existem. E dentro dessas 9 classes, o resíduo tem que estar categorizado em uma delas para poder ser considerado produto perigoso. Via de regra, a gente teria, então, duas questões. Reciclado perigoso e reciclado não perigoso. Vai depender do material, o que está sendo movimentado, o que está sendo transportado. O que muita gente, às vezes, confunde é a questão de termos, que até é estranho, às vezes. Por exemplo, o pessoal transporta papelão.
Eu transporto produto inflamável. O papelão não é inflamável. Inflamável é gasolina, álcool, diesel. Aquele material, sim, ele pega fogo com uma facilidade, o fogo se expande, mas ele não é, a expressão inflamável remete você à questão de pensar que é um produto perigoso. Mas papelão não é produto perigoso. Ele vai ser o comburente que vai ajudar no incêndio. E todos os produtos químicos são produtos perigosos? Não. O universo de produtos químicos hoje conhecidos no mundo é em torno de 10 milhões de substâncias. Produtos perigosos, que é uma categoria específica definida pela ONU, são aproximadamente 3.500 produtos só. Então, é um universo totalmente diferente. Agora, produtos controlados... É um universo amplo, sim, mas dentro do universo de produtos químicos é uma parcela sim. pequena. Agora, produtos controlados, tem produtos controlados perigosos e produtos controlados não perigosos. Então, é um emaranhado de situações aí que você tem que ficar atento para saber se realmente se aquele produto que você está transportando necessita ou não de uma licença específica, documentação não tem jeito. gerada por algum órgão. Nisso, né? Tem que ter. Sobre as penalidades, de que forma são punidas as empresas que não cumprem as regras de transporte ou não renovarem as licenças? Bom, pode começar com advertência, depois com multa, depois suspensão da licença e até cassação da licença. E aí tudo isso pode resultar num crime ambiental. Pode ser considerado um crime ambiental também, porque você está transportando sem a devida licença. Eu não vejo, por exemplo, o Exército na rua fiscalizando. As blitzes são bem poucas, tá? Mas existem blitzes conjuntas. E aí junta Polícia Federal, Polícia Civil, então, mas CETESB, a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, nas estradas federais, elas podem fiscalizar algo que seja de competência do Exército? A fiscalização não, mas eles podem acionar o comando mais próximo porque pode surgir alguma dúvida com relação àquele transporte. Tá, então a Polícia Rodoviária Federal ou a Polícia Rodoviária Militar nas estradas estaduais, elas podem chamar a atenção para alguma suspeita. Sim, havendo alguma suspeita nesse transporte, ele pode acionar o órgão competente para que ele se desloque até o local e faça a verificação se está realmente correto ou não. Até lembrando porque as licenças de produtos controlados, Exército, Federal e Civil, não são de porte obrigatório no caminhão. O IBAMA já é obrigatório. Então, a autorização do IBAMA tem que estar no veículo. Já as licenças de produtos controlados, não há exigência que esteja no veículo. Logicamente que eu recomendaria que os caminhoneiros autônomos tivessem pelo menos uma cópia no caminhão. Surgiu qualquer dúvida na fiscalização, apresenta a cópia do certificado. E uma outra coisa também, eu acho que esse tipo de produto, ele tem escolta hoje, né? Depende. Como nós tivemos aí, por exemplo, a Olimpíada recentemente, foi necessário até uma alteração na legislação para que fosse escoltado alguns materiais. No estado de São Paulo houve uma mudança na legislação 2016 também referente a essa questão de escolta, mas não são todos os produtos que requerem. Qual a documentação o caminhoneiro deve ter em mãos ao transportar os produtos categorizados como perigosos? Bom, perigoso de uma maneira geral, envelope, ficha, né, documentação do expedidor. E aí quando você está incluindo o transporte de um produto controlado, apesar de não ser obrigatório, eu sugiro que ele tenha também cópias das licenças desses produtos. Facilita. Né? Federal, Civil e Exército. O IBAMA é obrigatório. Então, além de ter o certificado de registro, ele tem que ter também a autorização ambiental para transporte interestadual de produtos perigosos quando for realizar o transporte interestadual. Saiu de São Paulo, vai para o Rio, produto perigoso, tem que ter a licença do IBAMA no veículo também. Além dos documentos de transporte, de CRLV, documentos normais. Né, Essa sua sugestão para que eles tenham ao menos cópia dos produtos que são controlados é para evitar, aspas, desperdício de tempo. Desperdício de tempo no local, na rodovia, e tirar qualquer dúvida com relação à fiscalização. Se ele sofrer uma fiscalização lá da Polícia Rodoviária Federal ou da Polícia Rodoviária Estadual, que são os entes de segurança que estão mais presentes, mais visíveis, naquela dúvida do policial de ter que acionar uma unidade do Exército, etc., ele já mostra... Vai demandar um tempo... E o cara já tem algum caminho por ali para até facilitar e falar, não, tudo bem, estou vendo que você está com documentação e tal, pode seguir viagem. Para que não haja atrasos
e aí todos os problemas decorrentes dos atrasos. Né? Senão ele vai ter que ficar na rodovia, no acostamento, no posto da polícia, aguardando chegar alguém para fazer a fiscalização. Porque surgiu uma dúvida se aquele transporte está regular ou não. Ele já possuindo um porte, pelo menos cópia das licenças, ele já pode apresentar e pode ser liberado da fiscalização. Paulo, de que forma então as empresas devem se preparar para o cumprimento das regras e onde elas podem buscar informações sobre a atualização de licenças e demais temas relacionados? Bom, eu sugiro que as empresas contratem empresas terceirizadas para fazer esse acompanhamento. Tá? Não existe um site, um banco de dados único para você conseguir todas as informações necessárias e pertinentes ao transporte desses produtos. Tá? Então, realmente a busca de um profissional para que ele possa fazer essa avaliação do que a empresa vai precisar de licenciamento, avaliando o que ela transporta, por onde ela transporta, verificando o código do CNAE em qual ela está enquadrada e, a partir daí, determinando ou apresentando o que é necessário para que ela realize adequadamente aquele transporte. Entendi. E quais são os principais desafios relacionados ao transporte de produtos perigosos e controlados no Brasil? Eu acho que é conseguir atender a toda a legislação que existe, que não é pouca, isso. E conseguir pagar todas essas taxas públicas que são exigidas do transportador. Uma média de taxa, de valor de taxa, quanto? Olha, para você obter, por exemplo, um licenciamento da Polícia Civil, você vai gastar nada aí, R$4.000. Mais uns 5, 6 da Polícia Federal, mais uns 3 do Exército. E o IBAMA ainda tem a taxa trimestral, né? A TCFA. R$4.000 numa licença? Exatamente. Para um ano de uso? Para um ano. Tá bom. Isso, desculpa, eu vou até só falar rapidamente, a licença do município de São Paulo para produtos perigosos. Eu tenho um cliente, ele gastou, o ano passado, R$52.000 por uma licença de um ano. R$52.000 para um ano de vigência da licença. Bom, gente, esse é o Brasil, né? Nós acabamos de falar com o Paulo Henrique Tirado, que é consultor na área de transportes de produtos perigosos. Agradecemos a sua audiência e vamos deixar agora uns minutinhos finais para que ele possa mandar a mensagem para você, caminhoneiro. Bom, a minha mensagem é para que você, realmente, caminhoneiro, verifique o que você vai transportar, por onde você vai transportar e tenha as licenças em mãos sempre. Tá? A falta de licença pode realmente gerar um crime ambiental previsto na nossa legislação. Então, para que você não tenha dor de cabeça, nenhum transtorno em fiscalização, que tenha realmente as licenças em dia. Tá ok? Obrigado. E é isso aí, caminhoneiro. Agradecemos a sua audiência, que para a gente é sempre sinal de prestígio, e contamos com você na próxima terça-feira. Até logo. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.